Alerta de gatilho mental. Esse vídeo pode conter manchetes que podem causar gatilhos se você for vulnerável a esse tema. A violência dentro de casa acontecia, mas era ao adentrar na escola que ela cessava por um tempo. Na escola, tinha a quem recorrer, a quem conversar, a quem orientar. Eu podia buscar para proteção caso fosse preciso. E muitas vezes, um olhar, um comportamento diferente já era suficiente para que a mediação exata acontecesse. Aí, em março, chegou a pandemia. São 24 horas por dia vivendo com o agressor. Silenciamento. Ninguém mais vê, ninguém mais ouve, ninguém mais percebe. E agora? Quando o sufoco vai acabar? Segundo o MMFDH, Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, em março de 2020, os casos de abusos sexuais contra crianças e adolescentes tiveram um aumento de 45% em relação ao ano de 2019, no qual foram registrados 11.241 denúncias. Em abril de 2020, com o agravamento da pandemia e o fechamento das escolas, bem como o início das medidas mais restritivas para a contenção do vírus, os números diminuíram. No entanto, é necessário chamar atenção para o fato de que os abusos sexuais infantis não diminuíram, mas o isolamento dificultou o processo de denúncia, resultando na suposta diminuição de casos. A luta contra o abuso sexual infantil é uma responsabilidade de todos, da família, do Estado, da sociedade e da escola. Conforme o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente bem expõe, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Nunca foi tão explícita a necessidade da educação sexual nas escolas, já que um dos caminhos mais eficazes para o combate ao abuso sexual infantil é o conhecimento e o acesso à informação. Uma parte extremamente conservadora da sociedade e do governo tem se dedicado a difundir informações equivocadas a respeito da educação sexual. Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que a educação sexual não está diretamente ligada apenas à temática do sexo, embora, no momento certo, essa também deva ser abordada. A educação sexual, mais do que isso, se dedica a tratar sobre higiene, sobre o autoconhecimento e o conhecimento do outro e sobre o corpo humano. Uma vez que um dos campos de experiência para a educação infantil na BNCC justamente aborda sobre a necessidade de explorar, conviver, brincar, participar, conhecer e expressar suas relações entre o eu, o outro e o nós. Além disso, a educação sexual possui um papel de extrema importância ao abordar a temática do consentimento, uma vez que é através dela que a criança pode aprender em quais partes do corpo dela não é permitido que um adulto toque, sem que o mesmo seja de sua confiança e sem que ela permita. É necessário que a criança entenda que o seu corpo deve ser respeitado e, para isso, ela deve entender que existem determinados toques que não devem ser autorizados e que existem lugares do seu corpo que não devem ser tocados. Uma vez que já foi esclarecido o que é e o que não é educação sexual, nos falta responder a pergunta: por que é tão importante falar sobre isso nas escolas? Em primeiro lugar, porque muitos casos de abusos sexuais são descobertos nas escolas por professores ou outros membros da equipe escolar, e a educação sexual vai permitir essa abertura para a conversa do tema. A escola, quando descobertos esses casos, vai oferecer todo o suporte para que o professor denuncie e para que a criança receba a atenção e o cuidado necessário. E sem a educação sexual, essa conversa vai ser suprimida. E como consequência, esses casos de abusos sexuais vão continuar acontecendo cada vez em escala maior. Em segundo lugar, esse tema é importante porque muitas crianças não têm em casa pais ou responsáveis abertos à conversa sobre esse tema.
E por isso, por essa falta de informação, acabam se tornando crianças e adolescentes mais vulneráveis, alvos fáceis para esses abusadores, para que eles consigam cometer esses crimes sem ser denunciados, porque a criança não vai saber como denunciar. Então a educação sexual ela também é importante por isso. E por fim, a gente gostaria de ressaltar que é responsabilidade da escola zelar para que os direitos das crianças sejam mantidos, para que a integridade da criança seja garantida. E a educação sexual é um instrumento para isso. Nosso amiguinho? Tiago. Tiago, muito bem. Então, aonde que a gente vai mostrar no Tiago aonde que as pessoas podem e não podem tocar, tá bom? Então, ó, na boquinha do Tiago, pode tocar? Não. Então vai, Tiago, na boquinha. Muito bem. Isso. Tá bem grudado. Vai ficar bem grudado. E aqui, ó, nessa parte aqui onde fica a cuequinha, pode tocar? Não. Então vai, Ela vai acabar sentindo vermelho. E na cabeça? Não. Pode tocar na cabeça, não pode? Não, porque vai que você tá Pode, ó, dá com um o cabelo cabelo. arrumado. Eu vou botar não. Aqui, ó. Na cabeça pode. Não gosto de quando bate da cabecinha que eu não tô. E se alguém põe a mão no seu ombro assim, ó? Pode. Pode, né? Pode. Deixa eu ver se vem. Pode. A Raíssa que tá com esse vídeo. Me dá um. O que arrancou mais tinta do ombro. Aqui no ombro. Agora, e se alguém tocar na sua mãozinha assim, algum estranho vem e pega na sua mãozinha? Pode? Não pode. A gente tem que ficar, ó, de atenção, tem que ficar de olho, né? Então, pega a mãozinha. Eu tenho raiva aqui dele, arranca também. Põe. Põe a outra mãozinha errada. Atenção. Tinha mais negocinho. E se vir alguém que você nunca viu na vida e tocar aqui no joelho? Pode? Não. Um estranho vem e tocar no joelho. Tem que também ficar de E eu não tenho mais. Ah, tem? Cadê o joelho? Aqui, menina. Tem que ficar de atenção. Isso, muito bem, Rafa. Aonde que a gente vai poder tocar nela e aonde que não pode? Na boquinha da Isabela, pode? Não. Não pode. Eu vou colocar. Calma, um de cada vez, depois você coloca no próximo. Pronto. E agora aqui, ó. Pode? Não. Não pode. Ai, não tenho mais galo. Você já molhou, sabe? E aqui na região da calcinha, pode? Não pode. Mas agora, e se alguém chegar e tocar na cabecinha da Isabela? Sim. Na cabecinha pode? Que negócio dela. E se alguém chegar e tocar no ombro da Isabela? Sim, não, você é a Raíssa. Pode. Tocou? E se algum estranho chegar na Isabela, pegar na mãozinha dela? Pode? Na verdade, tem que ficar de atenção. Calma, Thiago. Pronto. E se alguém chegar e tocar no joelho da Isabela? Também tem que ficar de atenção. Muito bem. Muito bem. Então, aqui são as áreas que podem tocar, as áreas que não pode tocar e as áreas que quando tocar tem que tomar atenção, tem que ficar de olho. E quando isso acontecer é bom falar pra mamãe. Também. Aqui, ó. Deixa eu ver. Para concluir esse nosso projeto, o objetivo dessas atividades, como exemplo do semáforo do corpo, é ajudar as crianças a compreender quais partes de seus corpos não devem ser tocadas por ninguém, já lhes dando respaldo e explicando que, caso alguém as toque, elas devem informar um adulto no qual elas confiem, como professor, para que o ato pare de acontecer e as devidas providências sejam tomadas.